Fala aí, gente, tudo bom com vocês? Me chamo Leandro Duarte, sou professor de pintura em tela aqui do Rio de Janeiro, artista plástico. Eu estou muito feliz por esse convite. Estar aqui hoje ensinando a vocês uma linda tela decorativa e eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Essa telinha aqui, ó, que ela tem como destaque essas cores fortes, porque a gente está usando as tintas Acrylicolors da Acrylex e também esse relevo no girassol. Nessa barra aqui tem uma textura também, vocês estão percebendo, muito fácil de fazer, muito tranquilo. Então fique aí para assistir o passo a passo e aprender comigo a pintar essa tela decorativa. Prontos para o nosso passo a passo? Então, essa tela que eu escolhi aqui é até medidas de 50 por 30, mas você pode padronizar de acordo com a tela que você tem em casa ou queira comprar. Aqui eu separei uma barra embaixo com 8 cm, tracei uma linha. Anteriormente eu já tinha riscado a tela no papel e depois eu passei o risco com carbono. Essa linha vai ser referência. Eu coloquei aqui uma fita durex para separar e a gente vai usar a pasta para modelagem da Acrylex, que tem uma textura perfeita para fazer esse tipo de trabalho. Não racha, não quebra, então é um material muito adequado. Com uma espátula de silicone a gente vem e vai passando, tentando manter uma textura uniforme. A gente vai fazer uma base, porque depois vai entrar um stencil aí para ficar bem bonito nossa pintura. A gente retira a fita com cuidado e voilà, tá aí a textura, essa é a textura que eu quero. Vamos utilizar agora um saco de confeitar bolo, desse mais baratinho mesmo, simples. A gente vai usar o biquinho mais fino, coloca a massa de modelagem e vem contornando com todo cuidado as pétalas, movimentos sempre firmes para que fique uma textura bem legal. Isso aí que é o resultado que a gente quer, ó, essa texturinha. Agora eu vou pegar com a espátulazinha, você pode usar uma colher que você tiver em casa. A gente vai dando uma textura, batendo com a massa de modelagem nesse miolo do girassol. E depois de ter aquela primeira etapa que a gente fez, aquela base lá, ter seco durante o período de mais ou menos 2 horas, 3 horas, você já pode vir com o stencil fazer essa textura. A secagem disso aí deve ser mais ou menos em torno de 12 a 24 horas, para ficar bem sequinho. A primeira cor que vai entrar nessa nossa tela é o amarelo de cádmio. Eu estou usando aqui a tinta Acrylicolors em pote, aí eu estou retirando um pouquinho com a minha espátula, botando no godê. E essa cor vai servir como base das pétalas e também a primeira demão que a gente vai aplicar na asa da borboleta. O movimento aqui é simples, gente. Você pode fazer até movimento circular em X, mas no final das contas o que importa nesse sentido aqui é você puxar no sentido das pétalas. Porque se ficar alguma textura do pincel, já vai ficar como se fosse a própria textura natural das pétalas, né? Já vai ficar bem legal. A gente aplica em toda a superfície das pétalas e agora vem aplicando essa primeira demão bem esticadinho na asa da borboleta, sem muito mistério. Espera secar, aplica a segunda demão. Em seguida iremos utilizar o vermelho de cádmio claro. Aqui eu estou utilizando a técnica do pincel de dupla carga, ou seja, o pincel estava sujo com o amarelo, nem lavei nem nada, nem sequei, nem limpei. Eu peguei na pontinha o vermelho e eu estou aplicando, fazendo esse esfumaçado, né? Agora aqui a gente vem fazendo uma sombra nas pétalas de baixo. Você tem que ter esse discernimento, saber quais são as que estão em cima e as que estão embaixo para você separar. Esse sombreado é simplesmente nas pétalas que estão abaixo das principais. Com o vermelho de cádmio preenchemos todo o miolo do girassol e com o pincel ainda sujo dele a gente volta lá no amarelo e faz meio uma misturinha em cima da asa onde já aplicou a primeira demão do amarelo, e aí vem fazendo meio uma tonalidade meio manchada entre o amarelo, o vermelho, criando nuances de laranja. E agora aí a gente está usando o verde VCE, fazendo esfumaçado nessa base do miolo do girassol para dentro. E agora no centro do girassol, do miolo, a gente aplica totalmente o verde VCE. Vocês percebem que é bem tranquilo essa pintura, não tem nem muito mistério.
Agora, para poder criar um volume na nossa pintura, no miolo, eu venho com um pouco do próprio amarelo de cádmio e um pouco do cor de carne clara, fazendo uma luz no centro do miolo, incluindo, agora vamos iluminar as pétalas, só nessa parte central de cada um. Esse aí agora é o pulo do gato. Vamos utilizar um pouquinho de nada do medium acrílico. Ele serve para diluir, para poder retardar também um pouquinho o tempo de secagem da tinta acrílica. A gente dilui um pouquinho do vermelho de cádmio, pega o pincel filete e vamos agora fazer um traçado do centro para fora das pétalas. Isso vai criar o efeito das nervuras das pétalas. Bem legal esse efeito. Com o pincel de cabo amarelo número 6, eu volto aqui no amarelo de cádmio e agora venho puxando os traçados soltos do centro para fora das pétalas. Isso vai fazer um detalhezinho que vai destacar e deixar esse sombreado que a gente fez anteriormente um pouco mais natural. Basicamente o girassol já está pronto. Agora vamos partir para o fundo. O fundo vai ser o verde VCE com o verde inglês número 5. Esse vai ser as cores base, né, do fundo. Eu começo aí, bem próximo às pétalas, com todo cuidado para não borrar para dentro das pétalas, com o verde VCE. Você vem preenchendo com todo cuidado. A tinta ainda vai estar úmida e agora a gente vem com o verde inglês com um pincel maior e mesclando. A ideia aqui é fazer um degradê escurecido um pouco mais na base do girassol e ir clareando aos poucos com o verde inglês para a extremidade da tela. A dica que eu dou nesse momento é que você não precisa se preocupar de estar lavando o pincel toda hora. A própria sujeira que ficou da outra tinta já vai criar um efeito legal. Não se esqueça também de pintar as laterais da tela. Isso é importante, é acabamento. Espera a primeira demão secar e depois repete o mesmo processo. Para finalizar, você pega um pouquinho do amarelo de cádmio e você dá um toquezinho solto, leve, só para criar uma tonalidade diferente no fundo. Vamos partir agora para a borboleta. A gente começa com o preto, aplicando no corpinho dela, e em toda a área correspondente a gente vem aplicando com preto. Estou usando aqui o pincel número 6, usando a lateral dele para fazer um traçado mais fino. E é só preenchimento agora. Até agora você se deparado com uma dificuldade? Não, é bem tranquilo, né? É só você ir preencher com toda a calma. Depois eu indico você dar uma segunda demão de preto. Aqui eu diluí um pouquinho do preto com o medium acrílico. Eu estou usando o pincel fininho para fazer esse traçado da asa de baixo. Na parte da asa de baixo, porque aí é um traçado mais fino. Aí você faz com toda a calma para ter um traçado bem firme. Agora eu pego um pouquinho do vermelho de cádmio e faço um sombreado de leve na base entre o preto e o amarelo, só para criar um efeito bem interessante na pintura. Com o amarelo de cádmio eu venho fazendo essas manchas iniciais na parte superior da asa e depois eu pego o branco de titânio. Com o pincel fininho agora vamos fazer as manchas menores. E a dica nesse momento é você não fazer bolinhas, é fazer manchinhas, cada uma com seu formato diferente e único. Agora no corpo da borboleta eu venho fazendo esfumaçado com o amarelo de cádmio, bem suave, e com o pincel fininho eu venho fazendo esses traços para dividir a parte de baixo do corpo. Essa agora é a parte mais desafiadora da pintura, hein? É a anteninha, tem que ficar com o traço bem firme e bonito. E para finalizar com chave de ouro nossa pintura, eu estou usando aqui o prato incandescente para a gente valorizar um pouco mais esse barrado que a gente fez embaixo com textura. É uma página que você vai fazer aí bem de leve, só sujar na verdade, né? Trabalho concluído. Tenho certeza que quando vocês tentarem fazer em casa vai ficar tão bonito, tão vibrante, com as cores bem alegres. Vai fazer a parede da casa de vocês saltar de tanta alegria. E agora uma dica final é você proteger sua pintura com verniz acrílico brilhante, ele é a base d'água, ou então o verniz Acryfix, que ele é em spray, facilita muito. Passo a passo finalizado, espero que vocês tenham entendido todo o processo da criação dessa pintura. Bem tranquilo, bem fácil, uma técnica super suave, e eu tenho certeza que vocês aí em casa, quando tentarem fazer, vão ter um resultado muito bom.
Beijão no coração de todo mundo e muita arte, muita cor na vida de todos. Até breve.